que ouve uma sinfonia sem abrir acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Olá, meus amigos, boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma noite, com sintonia de esperança, hoje com o nosso querido amigo Alexandre Matias e com o Orlando Noronha, né, que está lá na sua cidade, em Presidente Venceslau, acho que é isso. Nós atrasamos até um pouquinho, porque faltando um pouquinho para começar, resolveu cair um mundo lá na cidade do Orlando, e aí caiu energia, caiu internet, enfim. E o Orlando está ali, ó, mas está ali, persistindo, tá com esperança para dar tudo certo para a transmissão, né, dessa noite. Os nossos amigos aqui que já estão presentes, amigos do Brasil todo, né, que têm acompanhado conosco, sejam bem-vindos, uma boa noite para vocês, né? Hoje, o nosso Sintonia de Esperança, nós vamos, aqui o Alexandre e o Orlando vão conversar um pouquinho, né, sobre esperança e também sobre as cartas consoladoras, trabalho que o Orlando desenvolve com a sua mediunidade, não é mesmo? Então, é esse hoje aqui o nosso bate-papo dessa noite. Mas nós não vamos ficar tomando mais muito tempo do Alexandre e do Orlando. De qualquer maneira, Alexandre, vamos dar primeiro as boas-vindas para o nosso amigo que está lá, para o Orlando. Orlando, seja bem-vindo, boa noite. Conseguiu ouvir, Orlando? Ainda não. Acho que ele está com dificuldade para ouvir lá. Você está conseguindo ouvir? Ó, eu vou dar uma boa noite, aí o Orlando tenta entrar lá para a gente. Isso. Agora está ouvindo lá, eu acho. Um prazer, né? A gente tem convite com o Orlando, ele vai falar com a gente. Eu participei aquela vez com a... Não, na primeira participação foi uma delícia, a gente comprou a ideia. Com a Sandra Fiore. Nós adoramos a ideia, é uma iniciativa fantástica. Boa noite. A conexão, peço desculpa aí, perdão a vocês, a conexão está muito ruim e eu não estou conseguindo entender vocês, está interrompendo muito, tá? Então nós vamos ter que ter paciência aí. Não tem problema, meu amigo, não tem problema. E vida de médium, às vezes é assim, às vezes a conexão tá meio ruim mesmo, né? Mas é por aí, o Orlando está com dificuldade para ouvir mesmo lá. Eu acho que... E a coisa não está tão fácil, não, né? Ficou, tá vendo? Chega, demora, mas... Tá certo. Ficou ótimo, Orlando, ficou ótimo. Seja bem-vindo, viu? Orlando, só uma sugestão, a Letícia não está com o celular? Fala para ela entrar na transmissão que você consegue ouvir por lá, eu acho, melhor do que a transmissão. O que você acha? Pessoal, e eu acho que, infelizmente, eu não vou... Não dá para ouvir. A conexão tá ruim.
Ô, Ale, manda no WhatsApp da esposa dele lá isso. Essa dica que você mandou. Porque eu acho que, Mas, de repente, gente, é uma possibilidade, né? Mas, gente, é isso, ó. Nós estamos aqui com todo esforço, com toda dificuldade, mas estamos indo tranquilo. Internet é assim mesmo, viu? Internet é assim mesmo. O Orlando tá vendo ali se ele acha um sinal melhor. Acho que ele vai achar. Enquanto isso, Ale, nós vamos, né? Parece que... Vamos ver. É que ele está no celular. Vamos fazer um teste aí, fala aí. E agora, melhorou? Agora melhorou. Então, ótimo. Pronto, resolvido. Orlando, Agora melhorou. A gente tinha falado que vida de médium, às vezes é assim mesmo, né? Às vezes a conexão tá ruim, não tem jeito, né? Sim. Tem dia que o médium não tá bem, né? Faz parte. Faz parte. Bom, então, Orlando, seja bem-vindo, boa noite. Alexandre, boa noite. Os nossos amigos também que estão aqui com a gente, boa noite. Nós gostaríamos, antes de passar a palavra para o Orlando e para o Alexandre, de pedir para que todos nós, em nossas casas, pudéssemos endereçar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, esse nosso amigo, agradecendo por mais uma oportunidade deste dia, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, ainda que com todas as dificuldades, estamos todos unidos para trabalhar e para servir em nome de Jesus. E é por isso que nós pedimos, mestre amigo, que esteja conosco nesses nossos momentos, principalmente inspirando esses nossos amigos nesta noite e derramando por toda a humanidade saúde, esperança e amor. Que assim seja. Sim, seja. Deu para ouvir, Orlando? Melhorou aí? Ale, Orlando, eu estou aqui nos bastidores, tá? Vocês vão aí. Tá joia, Gu? Melhorou? Tá dando para ouvir agora? Melhorou um pouco. Não, então tranquilo. Orlando, a gente tinha conversado, tá ao vivo, né? Se você quiser, a gente sugeriu a gente falar um pouquinho da pandemia. E eu vi Começa aí, Alexandre. Até para eu testar aqui. Começa aí. Não, eu estava falando com o pessoal da internet, está vendo, está tendo essa dificuldade, a gente conversou e falou da gente discutir um pouquinho sobre a pandemia e depois a gente falar um pouquinho das cartas, né? E por conta do momento e tudo mais. Tá ruim. O Orlando está com um problema lá da transmissão mesmo, gente. Nós vamos ter que apelar para o outro médium. Ô, Gu, salva aí. Estou no meio de 2 médiums. Tá difícil o negócio, hein? Não é? No meio de 2 médiums e os caras caem toda hora. Agora não estou ouvindo o Gu também. Você está sem microfone, né? Estava sem o microfone. Agora sim, vamos lá, amigo. Vamos fazer. Eu estava falando. Os nossos amigos da internet, que nos desculpem, né, que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, como vocês puderam ver, e a gente explicou no comecinho, caiu uma tempestade enorme lá na casa do Orlando, na região que ele mora. E, gente, tá naquela escuridão, inclusive, que acabou a luz. E a esposa estava iluminando ele com o celular
e ele tentando conectar a qualquer custo aí com o celular, mas não teve jeito. Daqui a pouco, se der certo, se melhorar, ele vai entrar aqui e participa com a gente. Não tem problema, não. Mas vamos lá. Estamos aqui, Ale. Vamos. Ô, Gu, a gente tinha trocado a ideia, né? Eu falei para você que desde a semana passada ele topou, e ele falou, tem tudo a ver, né? Bom, tanto que o nome do programa acabou virando Sintonia da Esperança. E ele comentou da gente fazer sobre esperança. E ontem a gente conversando, ele falou, pô, Alexandre, a gente podia falar, claro, de esperança, mas tratar do assunto do momento, que é essa pandemia, toda essa confusão de tudo, toda essa confusão que a gente está vivendo, né? E depois a gente falar um pouquinho do trabalho que, não por acaso, você também realiza. Então, eu acho que a gente pode tocar o assunto tranquilamente, como a gente tinha programado. E uma outra oportunidade, quando der certo a conexão, ele participa com a gente. Está pedindo 1000 desculpas aqui no WhatsApp. O que acontece, gente? Nós não temos como prever esse tipo de coisa, né? Não tem jeito. Mas estamos aí. E, Orlando, você está ouvindo a gente aí, você conseguiu ouvir. Reestabeleceu a energia na sua casa, pode entrar aqui no meio do programa que estamos aí. Mas ótimo, Ale, no que eu puder contribuir, no que eu puder ajudar, eu estou aqui. Não, eu acho que o momento... A gente tem conversado no particular muito sobre isso, né, Gu? E todos os amigos, né? O pessoal que tem ajudado a gente nos programas, esse movimento que acabou acontecendo. A gente sempre fala que não é à toa, né? Quando a gente vai falar de doutrina, a gente vê nos flagelos dos destruidores, na lei da destruição, que vai melhorar e tal. E nós podemos falar pelo movimento espírita, né? Pelas pessoas que estão envolvidas com a gente, embora eu não goste dessa palavra movimento espírita, tanto de iniciativa bacana que surgiu. Tanto de gente que, pela dificuldade em não estar com a casa aberta, criar mecanismos novos. Nós estamos vendo aí o Orson está fazendo todo dia, o Paulinho fazendo, Sintonia da Esperança. Nós acabamos criando lá a parábola também, que veio de estalo. Aí tem o Tavinho começou a fazer lá, a Jamile está fazendo, quer dizer, o Arthur está fazendo todo dia. Enfim, quer dizer, acabou gerando um movimento extremamente rico em relação à doutrina, né? São nas dificuldades que nós temos que buscar aí recursos outros que não aqueles que nós estávamos acostumados a trabalhar para poder continuar a servir, para poder continuar a trabalhar, para poder continuar a levar a mensagem de esperança, do evangelho, do amor. A gente não pode esmorecer, né? Nós temos aí muito trabalho pela frente, né? Essa situação, ela está começando agora no Brasil. Né? Nós estamos aí, hoje é o 21º Sintonia de Esperança. Né? Hoje é o 21º, ou seja, há 22 dias é que nós estamos aí com o começo dos casos, a crescente, né? E também a quarentena e os cuidados que a gente está tomando. Então, meu amigo, essas ferramentas têm que vir e a gente tem que povoar mesmo. Tem que vir de todas as casas, de todos os movimentos, né? Para que as pessoas sintonizem uma outra vibração, uma outra ideia. Né? Aqui está surgindo uma outra iniciativa dos espíritas aqui de Araraquara, muito legal. Daqui a pouco a gente vai também aí conseguir participar junto, e é uma iniciativa de união das casas espíritas, do movimento espírita aqui de Araraquara. Então, isso só mostra que realmente aqueles que desejam trabalhar e servir em nome de Jesus vão encontrando aqui, dali, recursos, ferramentas, e conseguem colocar o trabalho para acontecer. A gente tem conversado bastante, é o que eu sempre falo, com os amigos no particular, a gente tem trocado essa ideia, a gente tem falado muito nas nossas transmissões, né? E ao mesmo tempo que é um momento delicado, é o que você acabou de falar. Por outro lado, tem nos alegrado muito, né? Porque você vê esse tipo de movimento e
e a gente falava isso até antes do problema da pandemia, né? De casas menores, casas que começaram a se abraçar, que começaram a fazer coisas juntas, e a gente brincando todo começo de palestra, comenta, a gente ganha um amigo, e realmente, a gente pode citar aqui, das pessoas que estão com a gente ao vivo aqui, ó, muitas pessoas que, se não fosse pela doutrina, por essa ideia de envolvimento, a gente talvez não tivesse nenhum tipo de vínculo. E acabaram virando grandes amigos mesmo, não são amigos do Facebook, ou do WhatsApp, ou das casas. Viraram amigos pessoais, né? Além de todo o trabalho que se propuseram a fazer com o mesmo ideal, viraram amigos pessoais, particulares, né? Então, a gente tem um monte que a gente pode citar. É isso daí. E quando o trabalho é feito de forma despretensiosa, né, Ale? Quando a gente está disposto realmente só a trabalhar, os nossos amigos e aqueles que estão também nessa mesma sintonia, nessa mesma vibração, vão se chegando, vão se unindo, e os corações vão se reencontrando, né? Não, e nós temos... Se reencontrando. Afinal de contas, todos nós, como o Chico sempre diz, né? Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Então, todos nós estamos com o endereço certo, estamos no lugar que a gente deve estar, no momento que a gente deve estar, vivenciando, experimentando as provas que a gente deve experimentar. Reencontrando umas cascas, né, que a gente tinha que passar mesmo. Mas eu vejo aqui, ó, a gente está comentando, mas ó, está com a gente um monte de gente que hoje está fazendo esse trabalho. Ó, Tavinho, Humberto, que vai estar quinta com a gente fazendo a parábola, Paulinho Manso, a Dona Eva, quer dizer, é um monte de gente que realmente está disposta a fazer isso andar. Isso eu comentei, a gente fica, no começo, você foi um que a gente conversou, pô, difícil, né, num momento tão complicado, a gente fechar as casas, como é que vai ser? E, de repente, por incrível que pareça, claro que não é a mesma coisa a gente receber o palestrante aqui, ou a gente fazer a palestra, ou a gente encontrar as pessoas que vêm ao centro, mas, incrível que pareça, cresceu em todas as páginas que estão fazendo algum tipo de trabalho, a procura, o interesse, a participação, quer dizer, então, não sei se isso precisava, com certeza, acontecer, para a gente criar mais e mais ferramentas, porque, com certeza, isso vai ser uma situação comum daqui para frente, né? Você pode ter certeza que vão continuar esses trabalhos, né? Outro dia nós começamos esse negócio da parábola, vamos ver só até acabar a quarentena, e a Ana já falou outro dia, será que nós vamos conseguir parar? Aí já tem gente, mas continua. Então, na verdade, com certeza, muitos desses projetos vão continuar, independente da hora que a gente vai abrir as casas de novo, né? Com certeza, meu amigo, com certeza. E não foi combinado, eu tinha pego um texto do Orlando, que outro dia eu fui fazer a palestra dos instruidores, e eu não estava programado, eu fui lá no fundo, peguei um livro que ele me deu. E abri, nossa, tinha preparado um outro texto e falei, não, é esse daqui que vai, né? Então, eu até ler para a gente discutir, depois a gente falar um pouquinho das cartas. De novo, eu vou abusar de você, eu já ia abusar do Orlando, então eu vou abusar de novo de você. O livro não é o último dele, mas é o Testemunho de Jesus, do Natanael. E tem uma mensagem que eu gosto muito, chama Sinais de Deus. E aí a gente pode discutir um pouquinho, depois a gente pode falar das cartas, se você topar. Inquiriu o codificador aos prepostos da vida maior em O Livro dos Espíritos, questão 4. Encontrar a prova da existência de Deus, recebendo a excelente resposta, num axioma que aplicais a vossas ciências. Não é efeito sem causa, procurai a causa de tudo, que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. E essa é do Natanael, e ele continua, né? Divisamos o olhar, perscrutando o palco do universo e extasiados com a sinfonia da criação. Galáxias e estrelas luminescentes bailam, e a própria brisa que nos acaricia um toque da mão de Deus. Para os céticos, tais argumentos são um voo nas asas das emoções e um tratado de filosofia. Saiba o descrente, Deus acredita nele, porque é apenas um filho que está revestido pela efêmera catarata da ilusão. Sinais incomensuráveis de Deus materializam-se pela vida, oferecendo ao homem a contemplação.
Contudo, o homem encontrará o sinal de maior impacto da existência de Deus quando alcançar a consciência de si mesmo, de que não é um robô perambulando pela vida e que seu existir é o maior sinal de Deus na criação. E aí eu peguei esse texto e falei, acho que cabe muito no que a gente está vivendo, né? Porque muitos ainda, por incrível que pareça, questionam, né? Falam, mas será que... E a gente ouve ainda alguma coisa nesse sentido, né? De algumas crenças de que isso é castigo, de que Deus está punindo a humanidade nesse momento, quando a gente, na verdade, tirar o proveito do que a gente estava falando agora em relação a essas atividades, essas iniciativas, né? De um momento de dor, de complicado, de que a gente não sabia como é que a gente ia passar essa fase, e tanta coisa boa acontecendo, né? Nós não estamos à deriva, né? Não, de maneira alguma. E a gente tem que lembrar, ontem o Moacir, ele foi muito sutil e ele disse assim, o coronavírus, esse vírus, ele é nosso irmão. Vocês podem ver que ele não machuca as flores, ele não machuca os animais, ele não machuca a natureza, ele é nosso irmão, né? E como nosso irmão, ele também está em processo de transformação. Eu achei aquilo de uma grandiosidade, porque você pensa, Ale, na criação, né? Do átomo à nebulosa, de um simples micro-organismo, de um vírus, ao ao espírito puro, né? Você pensa em todo esse processo. E esse micro-organismo é nosso irmão. E esse processo de desrespeito nosso para contra a lei, para contra o princípio, nos gera as dificuldades que nós mesmos estamos vivenciando. Porque se a gente está experimentando hoje o coronavírus ou outras tantas enfermidades, são enfermidades que nós, com o nosso modo de viver, com a nossa forma de se comportar, com a nossa forma de estar, com os nossos sentimentos, nós estamos contribuindo para que isso aconteça. Então, a vida só está devolvendo para a gente aquilo que nós estamos oferecendo para ela. É perfeito, Gu, realmente. Mas a gente sempre fala, né? A gente tenta entender, mas você ouve o tempo todo isso, né? E algumas pessoas a gente já tem, né? Ou deveria ter essa condição de maturidade para a gente entender, né? De que, olha, não é de forma alguma castigo, não é por acaso, não é nada, quer dizer... E é tanto que a gente passaria, e acho que estamos passando, muitos de nós, entendendo essa posição, né? De que, olha, opa, peraí, né? É aquela história que eu sempre comento do problema que a gente encara quando não é físico, né? A gente não consegue ainda ter a maturidade de descartar o que nos faz mal, né? E esse medo, essa angústia, claro que é desagradável tudo isso que nós estamos passando, é difícil esse momento. Estamos entendendo. Realmente, para a nossa melhora, para a humanidade melhorar de alguma forma. E aí cabe aqui um comentário que a gente parar de se preocupar se é esse presidente ou aquele presidente, ou não sei quem que falou, e a gente entender que nós devemos seguir o que é melhor para todo mundo, a gente já tem um tempão, né? E nós estamos nos preocupando, nós estamos falando esse monte de coisa bacana, um monte de iniciativa legal, e as pessoas, assim, quase que pegando pela tela do computador porque eu não quero concordar com isso ou com aquilo, né? Quer dizer, não é uma questão de concordar, né? Nós estamos passando um momento muito difícil. E de não encararmos isso como um aprendizado, como algo que vai nos melhorar, a gente sempre brinca, não, mas isso veio para melhorar. Veio, mas se a gente não aproveitar, não vai melhorar. Sim. O momento não é de divisão, né? O contrário,
a gente pode ver que esse vírus, ele paralisou toda a humanidade, para que a humanidade consiga olhar para si como irmãos, como com fraternidade, como famílias, né? Espíritos familiares, filhos de um mesmo pai. Então, nós podemos não concordar com a opinião, mas não nos dividirmos por isso, né? O momento pede a nossa precaução, pede o nosso cuidado, pede o nosso recolhimento, e quem está dizendo isso são os órgãos de saúde, enfim. E a gente tem que acatar, né? Tem que seguir ali. O Alessandro Vieira fez um texto, publicou, até você compartilhou no Amigos do Bem, né, sobre um trecho de uma epidemia época de Kardec, né? E qual foi a orientação que Kardec deixou para a gente? Kardec é atualíssimo, atualíssimo. Então, a gente não tem que... Meus amigos, os tempos são outros, né? Os tempos são outros. Os tempos esperam de nós um outro comportamento, uma outra postura. Não mais a divisão. Não mais a separação. E ainda, o problema dessa separação, né, Gu, é no sentido das pessoas ainda não entenderem de que nessa situação que nós estamos vivendo, a maior lição seria exatamente isso que você falou, quer dizer, se afetar ali, vai me afetar. E aí não é mais uma questão de pobreza, de situação de risco social ou nada. É uma situação que ela não tem limite. Quer dizer, não adianta se eu votei nesse ou naquele, se eu gosto desse ou daquele, se eu não compartilho da opinião desse ou daquele. Na minha visão, ela veio para mostrar exatamente isso. Quer dizer, olha, está todo mundo realmente interligado. Se você for lá entregar o almoço para as crianças que não têm o que comer, o vírus vai estar aqui no bairro melhor, vai estar no centro da cidade, e se eu não tiver cuidado comigo, por mais que eu ache que eu não concorde que eu tenho que ficar em afastamento, eu estou colocando em risco todo. No mínimo isso. Só isso. Sabe, Ale, a gente vê, eu sempre, e essa parábola, ela gosto muito dela, né, que é a parábola do bom samaritano, porque a gente está sempre como doutor da lei. Nós sabemos o que a lei diz, né, porque quando ele vai perguntar para Jesus qual é o maior mandamento, ou o que está escrito na lei, né, qual era o maior mandamento, ou o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, Jesus responde para ele, o que está escrito na lei? Como tu lês? E ele dá aquela resposta, né, citando Deuteronômio e Levítico: amarás o Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E amará o próximo como a ti mesmo. E Jesus diz para ele, tá certo, faz isso, e você vai viver, e você vai herdar a vida eterna, e você vai cumprir o maior mandamento. Mas aí, todos nós já não sabemos qual é o mandamento? Sabemos. Todos nós já não sabemos o que diz a lei? Sabemos. Mas aí, como o doutor da lei, nós gostamos de fazer o quê? Nós gostamos de intelectualizar mais, ou de criar outros pontos de divergência para não cumprir. Então aí a gente arruma desculpa. E é por isso que o doutor da lei vira para Jesus e fala: quem é meu próximo? Ele está arrumando desculpa. Né? Ele está arrumando desculpa. E Jesus vem e narra para a gente a parábola do bom samaritano. E ele coloca no bom samaritano o homem que estava caído. Jesus não identifica quem ele era, não identifica o que ele estava fazendo, ele estava sem vestes e estava inconsciente, certo?
E, se eu não me engano, é o Kenneth Bailey que fala que para você, a época do Cristo, existiam duas formas de você identificar uma pessoa: pelas suas vestes e pela fala. Ou seja, nenhuma das duas possibilidades de identificação dava. Certo? E aí veio o doutor da lei, veio o sacerdote, olhou, saiu fora. Veio o levita, olhou, deixou de lado. E veio o samaritano. E ambos, tanto o doutor da lei, o sacerdote, como o levita, estavam vindo de Jerusalém para Jericó. Estavam descendo, né? Eles tinham ido ver e ser visto por Deus. O samaritano não. O samaritano não, porque para o samaritano, eles não tinham Jerusalém como a sua capital, mas sim a Samaria. Não é? E ele falou, e aí a gente quer fazer a mesma coisa. Então aí a gente fala assim, não, mas quem é meu próximo? Não é? Quem é meu próximo? A gente vai arrumando essa desculpa para não cumprir a lei. Porque como você estava dizendo, rapidinho, você estava dizendo aí, se afeta a mim, afeta o meu irmão, afeta a minha mãe, o meu primo, meu pai, enfim, vai afetando a todos. Vai afetando a... Então, quem é meu próximo? Meu próximo é a humanidade. Como é que eu me conecto a Deus? Como é que eu faço a minha conexão com Deus, se não pelo próximo? Hoje, o nosso próximo é o nosso altar de adoração a Deus. É quem nos conecta com Deus. Então... É a relação. Mas mesmo para a gente, isso que você falou, da gente arrumar desculpas, a gente pega tudo que a gente já tem uma consciência razoavelmente preparada para entender, mas faz exatamente isso que você falou da parábola. Eu dou a volta, né? É assim, mas eu interpreto de outro jeito. E outro dia nós estávamos discutindo isso. Não tem interpretação, o que é óbvio, né? São coisas que não dá mais para a gente ficar justificando de que, mas eu interpretei assim. Algumas coisas estão muito claras, né? E dentro da doutrina, principalmente, a gente sempre fala isso nos estudos e nas palestras. Se a gente não fugir do evangelho, se não fugir da codificação, não tem erro. Simplesmente não tem como se equivocar. E nem ter dupla interpretação. Então, assim, mas será? Não é será. Está muito claro, né? Eu falo que a doutrina para nós, nesse aspecto, não dá nem essa margem de erro. Nem os 3 para mais e 3 para menos, né, do Ibope. É aquilo ali. É tão claro. Só que nós, como você falou agora na parábola, eu vou arrumando desculpa, eu encaixo no que me serve, eu posto sempre o que é para o outro ouvir, eu falo sempre o que o outro precisava ouvir, e nós esquecemos que é para nós, né, o tempo inteiro. Por isso que eu falei dessa história do vírus, a gente estava falando com Orlando, e a gente já conversou disso. Gente, é tão simples, né? Vai atingir todo mundo. E a gente está com as bobagens de que não, é melhor. Nós sabemos de todas as dificuldades que nós estamos passando, do problema da economia, tudo isso, todo mundo, com o mínimo de bom senso, já tem. Agora, nós temos, por outro lado, exatamente a situação de que eu posso simplesmente fazer um estrago generalizado se eu não tomar o mínimo de cuidado. Aqui, só para a gente enriquecer ainda mais aí esse papo, tem uma passagem aqui do Pensamento e Vida, de tudo isso que a gente está falando. O nosso amigo aqui, o Nando, colocou, né, que a parábola do bom samaritano traz de quebra das barreiras do preconceito racial. Também, meu amigo, também. Ela é uma parábola que traz quebras de muitas situações, né? E procurem estudar essa parábola, ela começando lá no comecinho do capítulo 9 do Evangelho de Lucas, porque ela começa lá, né? Ela começa lá no comecinho do capítulo 9, quando Jesus fala, olha, eu quero ir para Jerusalém, mas passando pela Samaria. Começa dali. É maravilhoso, é uma viagem que a gente faz maravilhosa. Mas, já fica, senão, se o Renato estiver assistindo, ele vai ficar bravo com você.
O Renato Venarte vai fazer o Bom Samaritano dia 20. Ah, então o Renato tá aí, ó. Eu não conto o fim da história, Não vou falar mais. Não vou falar mais. Então, aqui, nesse livro, no Pensamento e Vida, na mensagem cooperação, né, ainda falando desses reflexos de quanto nós estamos interligados, do quanto depende, né? Emmanuel vai nos colocar o seguinte: no mundo íntimo, a vontade é o capitão que não pode relaxar no mistério que lhe é devido. E assim como o administrador de um serviço reclama a ajuda de assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação e da lógica, conselheiros respeitáveis na chefia das decisões. No entanto, urge que o senso de cooperação seja chamado a sustentar-lhes os impulsos. Nas linhas das atividades terrestres, quem orienta com segurança não ignora a hierarquia na sua natural que vige na coexistência de todos os valores indispensáveis da vida. Olha agora, a cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. E o que nós estamos precisando, se não de cooperação espontânea de todo mundo? Não é? Gu, é nesse sentido, e a gente, por isso que eu falo, que nas dificuldades a gente acaba se surpreendendo e sendo surpreendido, principalmente por algumas atitudes que acabam indo, que a gente não espera. Todo esse movimento que nós estamos falando que aconteceu, com essa história nossa, acho que a gente já chegou a conversar, que não deu tempo ainda, como que a gente faz, né? A Jamile ligou para a Ana, como é que vocês vão fazer com as crianças? Porque as crianças, muitos deles, do projeto da educação infantil da universidade, só mostram aquilo que a gente teve no sábado. Quer dizer, é um momento difícil, como é que nós vamos fazer? Foi difícil tomar decisão, mas aparece, né? Deixa eu falar, nesse sentido de cooperação, começam a surgir pessoas e iniciativas que nos surpreendem. Nós estamos na terceira semana sem as atividades das crianças, né, o terceiro sábado, e, não, então vamos fazer, a gente faz marmita. Tá bom. Aí 3 ou 4 mães lá do bairro, não, então deixa em casa, porque assim não tem aglomeração, eu distribuo, eu levo. E para nossa surpresa, a gente serve macarrão com salsicha, que é o que a gente ganha. Mas é duro, né? Sábado retrasado, eu e a Ana fazendo macarrão, você imagina, né? 5 quilos de macarrão para ferver numa boca de fogão desse tamanho, a manhã inteira quase que uma tama que a gente faz. Até que uma pessoa que não é espírita, a filha está começando a se envolver com a gente, acho que ela está até assistindo, a Ana está falando aqui, e fez o primeiro sábado que a gente pôs as atividades, ele fez uma galinhada, meu amigo, que não é para comer, é para festa de casamento. E sábado passado ele fez um feijão gordo e uma carne com arroz para as crianças, e nós levamos lá 60 marmitas. Então, esse sentido, quando as pessoas conseguirem entender que não é para o amigo do bem a doação, não é para a casa de fraternidade, não é para o movimento espírita, não é para o espiritismo, é para 60 pessoas que vão passar fome. São 60 pessoas que vão comer uma comida digna num momento extremamente delicado. Aí ficaria tão mais fácil, e aí não precisaria nem colocar, olha, foi o centro espírita que fez, foi a casa de fraternidade que fez. Não interessa, a comida precisa chegar para essas 60 pessoas. Ale, é por isso que a gente sempre coloca, né? Se a gente coloca o nosso trabalho, né, o Cristo à frente do nosso trabalho, então a gente sabe que o trabalho é dele e que a obra é dele. Ponto. E se a gente sabe disso, a gente lembra que nós não ficamos desamparados. Sabe por quê? Jesus disse para Hanã: os meus seguidores virão de todos os lugares, porque não existe mármore mais puro e mais formoso que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Não é?
você está colocando o sentimento, a boa vontade, os seguidores chegam, se encontram. É o que nós falamos no começo. Não é? Mas é o que falou no comecinho. Mas é por aí. E você estava falando disso, eu lembro que o ano passado, no Ceará, me chamou muita atenção o título que vocês colocaram, né? Do ano passado. Os meus seguidores serão reconhecidos. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Quer dizer, e é nesse sentido que me incomoda muito. Não é o discípulo, é isso que eu falo sempre, eu acho que as pessoas têm dificuldade ainda de entender, né? Ele não falou lá que os discípulos católicos, evangélicos, espíritas, e aliás, você pode até tirar o discípulo, falar os meus irmãos, o que você quiser colocar no lugar do discípulo, e a gente conseguir entender isso, e se colocar à disposição, né? Se colocar numa situação de ser reconhecido por isso, está resolvido o problema, é aquilo que a gente sempre fala. Se a gente chegar nesse patamar, nós não precisamos mais de porta de centro espírita, nem de igreja, nem de templo, nem nada. A hora que nós chegarmos nesse patamar, entendendo que o outro é realmente meu irmão, sem qualquer tipo de outra relação, está resolvido o problema. Nós já entendemos. Entendemos que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Do que eu faço, né? E o fazer é meu, né? E chegar nisso é meu. É isso que a gente ainda tem dificuldade de entender. Por isso que Emmanuel vai dizer o seguinte: cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Pensamento e vida, lição 3, cooperação. Hugo, a gente tinha comentado, né, que a gente ia falar um pouquinho, eu acho que a gente pode, porque como a gente conversou, que discutiu, essa é uma das coisas que eu estava falando para o Orlando. Eu não sei se ele ainda conseguiu, eu não consigo conectar até agora, ele mandou no WhatsApp aqui. Mas esse é o trabalho, e aí, tranquilamente, eu posso falar da mesma maneira em relação ao Orlando. E aí, muita gente sempre, né, você já ouviu isso também, quando a gente faz as transmissões, muitas pessoas perguntam das cartas, se tem trabalho de cartas, se não tem. E a gente faz uma questão, você sabe disso, a gente faz uma questão muito grande de indicar, não por amizade, eu sempre falei isso para todo mundo, é por acreditar no trabalho que a gente foi conhecer, que a gente acha, eu tenho certeza que tem credibilidade. Então, a gente sempre fala em todas as transmissões, nos atendimentos fraternos, quando a Ana vai fazer, sempre em relação a você, Orlando, então eu vou pegar a mesma linha que a gente tinha combinado de falar. Esse é um trabalho, e é uma das coisas que deve estar fazendo muita falta lá na casa, e a gente percebe as pessoas entrando na página para perguntar, mas é uma coisa que a gente sempre conversou muito. Esse, para mim, é um trabalho totalmente despretensioso de vaidade, porque ali realmente a gente percebe que eu estou me colocando à disposição do serviço. Eu não sei quem vem, eu não sei quem que foi procurar a carta, eu não sei quem é o espírito que vai vir dar a comunicação. A intenção é realmente consolar ou tocar o coração de quem passou por essa situação. Então, eu acho que, nesse sentido, os trabalhos sérios, né, os trabalhos que são feitos dessa maneira, eles são um exemplo claro desse tipo de coisa, dessa proposta de colocar ao serviço do outro, sem eu ter a menor ideia quem é. Você não escolhe para quem você vai ler a carta. Antes, a nossa amiga aí, a Eva, né, colocou como difícil entender o chamado. Minha amiga, a dica está aqui no prefácio do Paulo Estevão. Pega o prefácio do Paulo Estevão, releia ele, com certeza deve ter lido, já deve ter lido, mas releia. A gente vai ver o quanto Deus está nos chamando e o quanto esse chamado chega para a gente. Emmanuel traz isso para a gente ali de forma clara.
Só para completar, a Eva, é daqui de Pederneiras, a Eva que apresentou o Orlando para a gente. Ah, é? Nós nos tornamos amigos por causa da Eva, daqui de Pederneiras. Então, meu amigo, ó, pega com o Alexandre aí, se você não tiver, pega com ele, que eu sei que ele tem lá na Biblioteca dos Amigos do Bem. Pega o Paulo Estevão aí. A Ana já está falando que eu não empresto. E releia o prefácio. Releia o livro todo, mas presta atenção no prefácio que Emmanuel ali nos convida a uma reflexão de como a gente vai compreendendo o nosso chamado. Aí fica a nosso critério, a nossa imaturidade, a nossa rebeldia, aceitar ou não. Que o convite é feito todos os dias e todos os momentos, ele é feito. E falando do trabalho ali, o que eu posso dizer é que, assim, você disse que o trabalho é um trabalho totalmente despretensioso, né? O deveria ser, né? O trabalho deveria ser. Os trabalhadores, aí a questão é outra. Eu posso dizer por mim, não posso avaliar a ninguém, né? Não tenho condição, nem me julgo na condição de avaliar o trabalho de ninguém. Então, por mim, da nossa parte, nós estamos ali, sem qualquer propaganda, sem qualquer publicidade, sem pedir para ninguém ir, sem convidar as pessoas, é uma atividade como qualquer outra atividade da casa. Então, nós estamos ali para fazer uma reunião pública de psicografia. Não cobramos nada, não pedimos nada, ninguém manda nada por Facebook antes, ninguém manda nada antes. Enfim, vocês já foram, muitas pessoas já conhecem como é o trabalho, já sabem como é que isso acontece. Então, da nossa parte, o trabalho é esse. É ir lá e cumprir como mais uma programação das atividades da casa, que é a reunião pública de psicografia. E realmente, a gente não tem ali quais são os nossos irmãos que trarão a mensagem, né? Eles trazem. Não depende da gente também. É outra coisa que não depende do médium, né? O médium não pode escolher. O médium está escolhendo, precisa ficar atento, porque o médium não pode escolher, né? A mensagem. Mas por isso que eu toquei na sua, a gente tinha falado, a ideia era falar com o Orlando, e acho que, tranquilamente, você está mais do que preparado para a gente falar disso. E a gente sempre toca nesse assunto, como você fez as duas últimas vezes que você veio para cá, a gente acabou fazendo o pinga-fogo em relação a isso, justamente, porque nós sabemos, não adianta, né? A gente percebe na participação na página, hoje diminuiu muito, porque muita gente já está acostumada com o trabalho, né? Com as atividades do Amigo do Bem, cada um já tem a sua... Mas muita gente chega, com certeza, às casas, procurando esse tipo de informação, né? E a gente sempre diz isso, e não é por você, porque, na verdade, a gente estaria falando com o Orlando, mas nós não... E é isso que eu quero que as pessoas... A gente sempre fala para as pessoas, né? Isso não é uma questão de, olha, eu gosto muito do Gustavo como amigo, então eu vou indicar o Gustavo para esse trabalho, ou o Orlando, e assim por diante. É porque, como você falou, nós vamos conhecer o trabalho, nós conhecemos o trabalho, vimos a seriedade, e tanto que hoje é uma das casas que a gente tem um vínculo muito forte. Como acabou virando, independente disso, viraram amigos, mas esse trabalho me assusta, por isso que a gente tinha comentado de falar com o Orlando, e a gente já conversou também, em particular, eu, você e outros amigos, de que muita gente se aproveita, até voltando na ligação de novo com a cooperação, com a preocupação com o próximo, muitas pessoas que se envolveram com isso acabam se utilizando da fragilidade do outro, do momento frágil, da tristeza, da delicadeza. Nesse sentido, é isso que a gente gosta de falar para as pessoas, por isso que a gente indica quem a gente acredita que o trabalho seja sério, para que não corra o risco, porque, na verdade, eu sempre digo que se você descobrir que tal médium foi uma fraude, ou mentiu, ou omitiu, você vai ter o desencarne da pessoa de novo.
Na verdade, eu fiz você acreditar que aquilo era verdade, e aí depois eu descubro que é mentira, quer dizer, eu preciso enterrar de novo esse ente querido, né? Exatamente. É muito triste. É muito triste comportamentos, como às vezes a gente vê, de irmãos que ainda utilizam da mediunidade para obter algum tipo de vantagem, para obter algum tipo de aplauso, para obter algum tipo de privilégio, para obter qualquer vantagem de qualquer tipo, porque nós reconhecemos na mediunidade uma ferramenta de Deus a nosso favor, apenas para o nosso favor, apenas para o nosso próprio proveito de auto-melhoramento, né? E o que vai sendo acrescentado em razão do trabalho é do esforço individual de cada um. E é triste realmente, mas nós, Kardec fala, nos orienta a quê? Né? Kardec nos orienta a fé raciocinada. Kardec nos orienta a razão. E se a gente estuda as obras de Kardec, se a gente conhece a obra de Chico Xavier, a gente não entra nesses escolhos, né? A gente não acaba caindo nesses enganos, porque nós temos que analisar tudo à luz da razão. À luz da razão, né? Eu tenho recebido inúmeras mensagens, né, de irmãos falando assim: olha, a mensagem que chegou do plano espiritual, mensagem que os espíritos enviaram no plano espiritual. Aí você lê a mensagem, você fala: meu Deus do céu, como que um espírita, né, que lê a obra da codificação, que leu pelo menos um livro do Chico, um livro do André Luiz, acredita esse tipo de informação, né? Acredita. E aí, por que que alguns ainda acreditam esse tipo de informação e por que que alguns ainda acabam cedendo, né, ou entrando nesses, caindo, né, nessas armadilhas provocadas por esses outros irmãos? Porque a fragilidade, a dor é muito grande, porque se cria um processo de idolatria na doutrina espírita, como em outros movimentos, muito grande, não é? Porque a dor e a vontade de querer ter o contato com o ente desencarnado é maior do que, às vezes, a minha fé e a minha confiança em Deus, a minha fé na imortalidade da alma, que essa deve ser o primeiro ponto. E assim vai, meu amigo, e assim vai. Mas eu acho, só para a gente estar quase encerrando aí, ó, quando você começou a falar disso, eu acho que você já consegue esclarecer ou deixar muito bem pontuado algumas coisas. Quer dizer, ó, é mais um trabalho, né? Entendessem isso, ou as pessoas que se colocam a fazer esse tipo de trabalho, realmente de forma despretensiosa, como eu disse no começo, entendendo que é mais um trabalho, é mais uma ferramenta que nós temos para nos colocar à disposição do trabalho, né? Na verdade, eu estou me colocando aqui, por isso que eu falo. E eu coloquei, é mais um trabalho da casa espírita. Da casa, isso. Né? É mais um trabalho da casa espírita. Porque o médium, o médium psicógrafo, ele está ali como mais um trabalhador que compõe todos os trabalhadores que fazem parte do trabalho daquele dia, né? Vai o médium fazer tudo sozinho, não é? Sem dúvida. Nós não somos donos dos espíritos. Nem das cartas, né? Nem das cartas, e tem médico que acredita que é. Então, como eu disse, o trabalho é o trabalho da casa espírita, né? E o médium,
ele é mais um tarefeiro desse trabalho. Mas por isso que eu peguei esse começo da sua fala, justamente por isso, porque... E nós vimos, né, Gu, infelizmente, nós vimos muitos amigos acabarem caindo. Acho que a Ana Cláudia está comentando, né, que é por fascinação e tal, mas é muito disso. Citou vários motivos que a pessoa acaba se perdendo. A gente viu, né, infelizmente, pessoas com uma capacidade de conhecimento, enfim, de muitas coisas positivas, acabar se perdendo em relação a exatamente isso. Quer dizer, olha, eu faço a carta, então eu sou mais do que os outros, ou eu não preciso de outros trabalhos, ou mais, o que a gente vê muito, infelizmente. Olha, eu sou médium da casa, e não preciso nem pensar em cartas consoladoras, né? Lá no grupo mediúnico, então eu não vou servir de sopa. Eu não vou assistir a palestra do Gustavo, eu não vou assistir a palestra do Manu. Eu estou no patamar. Quer dizer, nesse sentido é muito triste, né? Nesse sentido é muito triste, porque esses é o que poderiam estar mais ligados ainda como exemplo para quem está chegando na casa, né? Porque, querendo ou não, e a gente tem essa consciência, acaba sendo uma referência, né? O Gustavo é o médium que faz as cartas na Casa de Fraternidade. O Orlando faz lá em Osasco, o Bacelli faz lá. Acaba sendo uma referência. Mas, para os trabalhadores, eu acho que essa postura sua, e eu posso falar do que eu conheço, de estar sempre envolvido em todas as atividades, consegue motivar quem está chegando na casa. Porque muitos desses amigos nossos, às vezes nem médios, mas que viraram grandes ícones dentro da doutrina espírita, não se pode chegar perto, né? Que era o contrário, né? Se é uma referência, quanto mais eu me aproximar, mais eu quero tirar proveito do que pode ficar me passando de bom, de positivo, de conhecimento, enfim. Então, é nesse sentido, por isso que eu citei o que você falou. Olha, é mais um trabalhador. E eu posso citar o caso de vocês porque eu sei que é assim. Fora o trabalho que você faz lá de sexta-feira, eu sei o quanto você ralou para a gente conseguir montar essa sintonia e tá virando, o quanto vocês batalham para conseguir o tijolinho lá para fazer a construção. Quer dizer, é esse o objetivo. É mais um trabalho que nós oferecemos. É exatamente isso, Ale. E assim, né, eu gostaria de poder estar em todos os trabalhos da Casa de Fraternidade, né? Já estive. Gostaria, né, junto com a Mireia, com o Gustavo. O Gustavo estava com a gente desde o começo de tudo também, Gustavinho. E a gente queria, né, gostaria de poder estar em todos. É claro que a gente não consegue estar em todos, mas naquilo que a gente pode, a gente tem que... naquilo que a gente pode, não, né? No máximo dos nossos esforços, nós estamos indo. Porque o médico fala assim, não, eu sou só médium e vou só no dia da reunião mediúnica para o centro, meu amigo. Né? Isso é caminho para a obsessão. Né? É porta aberta para a obsessão, para a fascinação. Porque o que a pessoa está fazendo a mais? O que ela está doando? Porque a mediunidade ela está trabalhando para ela. Uhum. O benefício é ela quem está recebendo. Mas o que ela está fazendo para o outro? Jesus, o maior médium, o médium de Deus, convivia entre os doentes, entre os menos favorecidos, servindo, partilhando pão, falando, era o verbo divino, curando, não é? Caminhando, exercendo a mediunidade de forma plena. Então, penso que é por aí, meu amigo. Não, acho por isso que eu voltei no começo, porque eu acho que o que mais precisava falar em relação a esse trabalho é isso, da gente, que as pessoas entendam que é mais um, né? É muito importante, é muito consolador, mas é mais um dos trabalhos. A sopa é muito importante, o servir o café, quem fica vendendo pão lá na frente, quem limpa o banheiro, quer dizer, se não tiver tudo isso, não vai acontecer a carta, né? Não tem trabalho, né? Não tem. Tem uma história do Chico que
tinha uma senhorinha que ela todo dia, né, das atividades lá mediúnicas, das reuniões públicas, ela ia e limpava o centro, ela chegava mais cedo, ia limpando, cantando, né, ali, cuidando com todo aquele amor. E o Chico não conseguia chegar antes, né, nem fazia isso, não tinha possibilidade. E ela fazia isso, ia recebendo as pessoas para reunião e tal. E o Chico, então, conta que um dia chegou o Chico, sentou lá, né, na mesa para começar o trabalho, e tudo, a senhorinha já tinha feito tudo, estava lá no fundo, o centro lotado, aquele monte de gente. E o Chico, então, viu Emmanuel entrar. Falou, bom, vai começar o trabalho. Tirou ali o óculos e tal, colocou assim. Olhou, cadê o Emmanuel? O Emmanuel foi lá e deu um beijo na senhorinha. Dali a pouco entrou Bezerra. Bezerra entrou lá, foi lá e deu um beijo na senhora. Antes de ir trabalhar com o Chico. Por quê? Porque ela estava cuidando de tudo. Ela estava doando amor, exercendo essa mediunidade, não é? Para o bem de todos, para receber todos. E se não fosse ela ali cuidar, como é que todo mundo ia chegar? Perfeito. Não é? O trabalho é de todo mundo. É isso, meu amigo. É isso daí, ó. Batemos um papo. O Orlando não conseguiu voltar, infelizmente, mas nós vamos ter outra oportunidade. Aproveito para o Alexandre ver com o Orlando aí agora uma outra data. Eu passo para o Alexandre também aqui. Vocês calmem que o Orlando vem sim, viu? Vai vir para cá sim. E é isso, Ana Cláudia. O Haroldo conta essa história. Depois, qualquer coisa, eu posso ver a palestra que ele conta essa história, mas é o Haroldo que conta essa história. Enfim. E é isso, né, Alê? Gu, mais uma vez, uma gratidão enorme. Esse projeto foi uma coisa que eu me encantei desde o começo, você sabe disso. A gente comprou a ideia na hora, sem pensar, né? Aliás, a gente faz isso, né? Vamos, depois nós vamos correr atrás para ver o que vai acontecer. Mas está dando muito certo, né? A gente está vendo muita gente envolvida, muito amigo envolvido, nós estamos muito felizes. Uma pena, realmente. O Orlando estava desesperado, meia hora, 40 minutos antes, porque estava caindo um temporal. Queria muito participar, mas vai ter outra oportunidade, com certeza nós vamos ter outra oportunidade. Mas, independente disso, é aquilo que a gente sempre fala, é uma alegria muito grande quando a gente consegue conversar um pouquinho da doutrina. E principalmente com amigos tão queridos que estão acompanhando. Então, mais um obrigado. Você já te passei as datas da parábola, se vira, você é Mireia agora. Quinta é o Humberto e a Isabel, vão fazer com a gente. E é isso, Gu. Mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo convite, pela companhia. E parabéns mais uma vez pela iniciativa. E é mais aquela história, hein? Se cuide, que a Ana falou das parábolas. Vai ser duro depois de parar esse projeto. Obrigado, meu amigo, mas o trabalho é de todos nós, de todos nós. Assim como o trabalho da carta, assim como o trabalho da palestra pública, assim como qualquer atividade, é o trabalho de todos nós. É a união de corações que se conectam, que se ligam, para que a gente consiga sintonizar esperança. E esses nossos amigos, né? Porque os nossos amigos é quem tem aí, nos dado ânimo, compartilhando, participando com a gente aqui. Então, isso é muito bom. E o que a gente deve sempre lembrar, nós podemos doar e trabalhar sempre. O sintonia é uma forma, você fazer o prato, a comida é outra forma, você conseguir angariar verba para comprar alimento é outra. Enfim, há inúmeras formas de cooperação. Certo, gente? Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado a todos que participaram conosco. O Orlando vem numa próxima aí, se Deus quiser, com internet, né? Ele e o Alexandre participa. Ale, um beijão na Ana aí, viu? Fiquem todos vocês em paz, com muita alegria. E amanhã nós estaremos aqui novamente com Sintonia de Esperança,
né, o 22º, né, número 22, amanhã com o Arthur e com o William Jacó, nossos amigos aí, o Arthur Valadares e o William Jacó, que estarão batendo um papo conosco, tá certo? A todos que estiveram conosco até agora, nosso muito obrigado. Jesus abençoe imensamente o coração de vocês e permaneçam confiantes e com fé em Deus. Esperança. Sempre, meus amigos. Obrigado. Tchau, Ale. Boa noite, Gu. Um beijo para você. E quem ouve uma sinfonia sem a brilha acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Fala para você.